Abra a sua Bíblia comigo. Eu dei um tema para essa mensagem. Repete comigo: os mortos ouvem. Nós vamos entender isso um pouco melhor daqui a pouco. Abra a sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 2. O escritor aos Hebreus, ele escreve assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Coloca de novo o versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, Jesus Cristo. Amém? O texto está dizendo então que no passado Deus falou várias vezes e de várias formas diferentes aos pais através dos profetas. Mas nos últimos dias, e eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias, Ele falará através do Filho, Jesus Cristo, para mim e para você. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Exaltado seja o teu nome acima de toda e qualquer coisa. Tu és a pessoa mais importante desta reunião. Nós só estamos aqui, Senhor, por tua causa, porque nós acreditamos que uma palavra pode mudar a nossa história de vida. A minha oração junto com os meus irmãos é: faz, Senhor, nesta noite. Faz nesta noite algo sobrenatural, para que saiamos deste lugar completamente diferente como nós entramos. Por mais que muitos tenham entrado aqui com muitos problemas, aflitos, ansiosos, eu acredito, Deus, que quando o Senhor entra em ação, a vida de um ser humano ela é completamente transformada. E assim como tu falavas no passado aos pais através dos profetas, a tua palavra nos garante que nesses últimos dias o Senhor falaria através do Filho. E nós clamamos a ti, Jesus, fala conosco nesta noite e nos revela aquilo que só o Senhor pode falar e fazer na nossa vida. Nós entregamos este culto nas tuas mãos, entregamos tudo aquilo que está presente aqui diante do teu altar e pedimos nesta noite: me esconde atrás da tua cruz e fala através dos meus lábios, em nome de Jesus, amém e amém. Então o melhor aplauso você pode dar ao Senhor. Eu queria que você lembrasse comigo, a Bíblia diz que Deus certa vez chama um homem chamado Oséias, um profeta, e Deus manda ele se casar com uma prostituta. Isso é algo muito louco. Imagina nos dias de hoje Deus levantar um pastor, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito, e mandar esse pastor casar com uma prostituta. Nos dias de hoje as pessoas diriam que esse pastor está endemoniado. Só que Deus deu uma ordem para Oséias, para ele ir até um prostíbulo, escolher uma mulher de prostituição e se casar com ela. E muito mais do que isso, Deus mandou ele ter filhos com ela. O que Deus estava falando? Deus estava falando ao povo de Israel que essa prostituta era o povo de Israel, que estava se prostituindo e traindo Deus com outros deuses. Então Deus antigamente ele falava através dos profetas, mas através de atitudes e não só de palavras. Os profetas tinham atitudes, exemplo que eu vou te dar, o profeta Isaías. Deus chama Isaías e manda ele durante um tempo andar com as nádegas de fora. O que Deus estava falando com o povo? Deus estava falando sobre a vergonha do povo. Deus chama um outro profeta chamado Ezequiel, e a Bíblia diz que Deus mata, o Senhor matou a mulher de Ezequiel, e diz para Ezequiel: não chore. Então Deus falava com os pais através dos profetas. Estamos juntos até aqui? Só que a Bíblia diz que nos últimos dias Deus falaria conosco através do Filho. Você conhece a palavra? Jesus ele entra no ventre de uma mulher virgem, Maria. Ele é concebido, ele cresce. Ele com 18 anos ele vai para o templo, ele começa a ensinar para as pessoas no templo. Mas interessante que Jesus ele não exerce o seu ministério com 12 anos.
ele espera fazer 30 anos, que é o tempo da maturidade na Bíblia. Então quando Jesus está com uma certa maturidade, ele começa o seu ministério, e o ministério dele não durou mais de 3 anos. Foi o tempo necessário para ele implantar no coração dos seus discípulos aquilo que eles precisavam fazer e dar continuidade àquilo que ele havia começado. Os discípulos recebem aquela mensagem, colocam em prática a mensagem e começam a tocar no coração das pessoas. Mas é interessante que os discípulos, quando Jesus morre e ressuscita, os discípulos voltam a fazer o que eles faziam, até que o Senhor volta para ter com eles, lá em João capítulo 21, e desperta eles para que eles voltassem para Jerusalém, como ele havia dado ordem, para que os discípulos fossem revestidos do Espírito Santo. Porque só pode fazer a obra de Deus quem é tomado pelo Espírito Santo. Porque as lutas vão vir para todos, mas quem é tomado pelo Espírito Santo entende que o propósito é muito maior do que as lutas. As lutas não podem te paralisar. As lutas precisam ser um combustível para você continuar acelerando. As lutas, elas não vêm para te matar, mas elas vêm para aperfeiçoar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Então as lutas, elas nunca vão te destruir. Quer que eu te dê um exemplo claro? Às vezes você tem uma dívida muito grande para pagar, e você tem um prazo para pagar, mas se em algum momento você não conseguir pagar naquele prazo, você vai perceber claramente que por maior dano que aconteça, você não morre, e você acha que é o teu fim. Não é o teu fim, porque a gente vive com uma certa ansiedade, acreditando que as coisas precisam acontecer no nosso tempo, mas não são no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus. E Deus muitas vezes ele permite que passe do nosso tempo. Normalmente ele faz com que passe do nosso tempo, para que a gente perceba que a nossa dependência é dele, não nossa. Isso é para eu e você percebermos que o controle não está conosco, mas o controle está com ele. É como se você pegasse um controle de uma televisão, e ao invés de você agora ficar mudando de canal, você pega o controle e entrega nas mãos dele, e ele decide qual o programa que você vai ver. Assim é uma vida de um crente. Assim é uma vida de um homem, de uma mulher de Deus. Então agora os discípulos estão cheios do Espírito, e eles agora começam a pregar a palavra. Mas é interessante que eles estavam meio comedidos, eles estavam meio com medo. Eles estavam em Jerusalém, eles foram revestidos de poder, e agora vem uma grande perseguição. Preste atenção nisso. Hoje nós estamos completando 50 dias após a Páscoa. Hoje é Pentecostes. Eles foram perseguidos, eles foram assim, colocados em pavor, se assim eu posso dizer. E aqueles discípulos começam a se dissipar, eles começam a fugir. E é aí, nesse momento que eles começam a fugir, que o evangelho começa a crescer. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. A luta que você está enfrentando não é para te matar, mas é para fazer com que o evangelho de Cristo possa percorrer com mais velocidade através da tua vida, porque o teu testemunho vai tocar na vida de outros. O teu testemunho vai tocar na vida de outros. Eu acredito firmemente que o que nós estamos vivendo como Belém, a notícia que eu recebi essa semana, que aparentemente era muito difícil, eu tenho convicção de que isso na verdade vai ser uma aceleração, para que o Senhor possa exaltar o seu nome no nosso meio, e para que eu e você entendamos que nós não fizemos nada, de que quem fez todas as coisas foi Ele. Lembra quando nós pagamos a segunda parcela dos 2 milhões? Vocês lembram? Nós estávamos aqui, faltava 400 mil reais. No dia 17, a parcela tinha que ser paga no dia 20. No dia 17, último dia de culto, de domingo, não tinha mais culto para acontecer, porque o próximo culto era na quinta-feira, dia 21. No dia 17 eu subi no altar de manhã e eu falei: gente, eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Faltam 400 mil para a gente pagar. Eu acabei de pregar de manhã, quando eu desci, eu olhei no meu celular, tinha uma mensagem de um homem de Deus desta casa, e ele disse assim: só falta 300, porque eu acabei de botar 100 na conta. Eu comecei a chorar. Eu fui para o meu gabinete, preparei uma mensagem para a noite. Quando eu cheguei no culto da noite, o Espírito Santo falou comigo: filho, você vai falar de oferta, mas você não vai recolher oferta. Você vai colocar o Pix na tela, você não vai recolher oferta, porque eu vou fazer de uma forma diferente. Quem estava aqui sabe disso, levanta a mão. Eu falei sobre a oferta, eu não recolhi oferta. E eu acabei de pregar. Quando eu acabei de pregar, eu estava de muleta ainda. Quando eu acabei de pregar, eu desci essa última escada aqui. Um irmão me abraçou, falou no meu ouvido: pastor, eu quero que você saiba que eu estou botando 50 mil amanhã na conta. Eu comecei a glorificar o Senhor. Então faltava 300, agora faltava 250.
Eu sentei naquela cadeira ali, eu comecei a recepcionar as pessoas novas na igreja. E eu comecei a conversar com um, com o outro, e de repente veio um irmão com dinheiro e disse para mim assim: pastor, tem 20 mil aqui. E me entregou 20 mil. Agora faltava 230. Eu continuei conversando, porque a minha esperança não está em pessoas, a minha esperança está no Senhor. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E eu continuei conversando, e de repente veio um pastor e falou assim: pastor, um irmão mandou te entregar esse envelope, esse bilhete, e ele pediu para você ler e ligar para ele. Do mesmo jeito que eu peguei o bilhete com essa mão esquerda, eu passei para a direita e coloquei no bolso, nem sequer abri o bilhete. Fomos para uma pizzaria comer pizza, estamos conversando, e faltava 230 mil. Estamos conversando, de repente eu botei a mão no bolso. Quando eu botei a mão no bolso, eu vi um papel, eu abri o papel e eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler, eu fiquei impressionado. Para resumir o papel, estava escrito assim: Deus tocou no meu coração e da minha família, e nós queremos ofertar aquilo que nós recebemos, 230 mil. A minha pergunta para você essa noite é: se Deus fez até aqui, por que você acha que Ele não vai continuar fazendo? Eu não estou falando só com a igreja, estou falando da sua vida. Você chegou até aqui porque, por mais que você tenha passado por muitos problemas, Deus sempre esteve contigo, até nos problemas mais difíceis da tua vida, aonde você achou que não tinha solução. Deus provou para você que a solução não é você, e nem tampouco as outras pessoas, mas é o Senhor na tua vida. E Ele fez. E aí quando eu cheguei, quando eu abri o bilhete, a minha esposa estava de frente para mim e falou assim: o que está escrito aí? Eu falei: se eu te contar, você não vai acreditar, então eu prefiro que você leia. Deus é especialista em dar a sua assinatura final. Não foi 229, nem tampouco 231, foi 230, para Ele mostrar para mim e para você que é Ele que tem o controle de todas as coisas. Interessante que a mesma pessoa que fez isso, 2 semanas talvez depois, me ligou e falou assim: pastor, saiu mais um dinheiro meu de um negócio, aí botou mais 7 mil na conta. É interessante que ele não botou os 7 mil junto com os 237, porque Deus queria mostrar: filho, sou eu que estou fazendo, e por isso primeiro vai ser 230 e depois vai ser os 7. Então os discípulos, eles se dissipam, e eles começam a pregar o evangelho começa a crescer, e o evangelho chega até a minha vida e a tua. Só que você leu comigo no livro do escritor de Hebreus, ele diz que antigamente ele falava através dos profetas aos pais, mas nos últimos dias ele falaria através do Filho, para mim e para você. Abra para mim, por favor, em João capítulo 11, versículo 41. Nós vamos ler do 41 ao 44. Os mortos ouvem. Aqui é uma passagem onde Jesus ele vai se encontrar com Lázaro, seu grande amigo. Lázaro estava morto já há 4 dias. E ele diz assim: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Preste atenção nisso. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Você precisa crer nisso. Você precisa crer. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o 44 para fechar. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Bota o 43 de novo. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para... Mas eu pergunto para você, Lázaro estava vivo ou estava morto? Quando Jesus, Lucas capítulo 7, quando Jesus ele se encontra com a viúva de Naim, a Bíblia diz que Jesus está entrando na cidade e tem uma comitiva saindo da cidade. Jesus se encontra com aquele funeral, Jesus está entrando na cidade, eles estão saindo da cidade. Jesus se encontra, ele para, ele toca no caixão, ele dá uma ordem dizendo assim: jovem, levanta-te.
Eu pergunto para você, o jovem estava morto ou estava vivo? O jovem estava morto ou estava vivo? Jesus, Lucas capítulo 8, versículo 54, Jesus chega na casa de um homem chamado Jairo. Ele se encontra com a filha de Jairo e ele diz para a menina o seguinte: ei menina, levanta-te. A menina estava viva ou estava morta? A menina estava viva ou estava morta? Morta. O que eu quero, você quer falar com isso, pastor? Eu quero trazer para o teu coração que por mais que você não acredite, os mortos ouvem. Para que eu e você possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos morrer para o mundo e viver para Cristo. Glorifica o Senhor. João capítulo 3. Jesus está sentado e de repente entra um homem chamado Nicodemos, um dos principais na sinagoga, diz a Bíblia. Ele entra e ele fala assim: ei Rabi, sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que tu faz se não for enviado de Deus. Ele tinha convicção de quem era Jesus. E aí Jesus vira para ele e fala assim: ei, é necessário nascer de novo. O que Jesus estava dizendo para ele é o seguinte: ei, deixa eu te dizer uma coisa, Nicodemos, você precisa morrer, porque só pode ouvir a minha voz quem está morto. Porque quem está morto, quando eu dou a ordem, ele ressuscita. Por isso o batismo, quando você é batizado, você precisa matar a velha criatura, para que a nova criatura possa nascer. Somente os mortos ouvem a voz do Mestre. Quando eu digo morto, não digo morto de sepultura, eu digo morto no seu íntimo, no seu coração. Eu digo morto na sua forma de viver. Nós precisamos morrer para o mundo, para podermos ouvir aquilo que Cristo tem para nós. Você ainda está aí comigo? No passado ele falava pelos profetas, com os pais falava muitas vezes e de várias formas. Mas nos últimos dias ele falaria através do Filho. E o Filho chama-se Jesus Cristo. Jesus quer mudar a tua história de vida. Jesus quer mudar a minha história de vida. Mas antes de mudar a nossa história de vida, Ele quer nos transformar primeiro. Porque ninguém consegue ser transformado na sua vida sem antes ser transformado no seu caráter. Ninguém consegue viver a plenitude daquilo que Cristo tem se não entender de fato quem é que está falando com Ele e aquilo que esse que está falando deseja que Ele faça. Nós precisamos aprender a morrer para o mundo. O Evangelho de Cristo nunca foi sobre nós, o Evangelho sempre foi sobre Ele. O Evangelho nunca foi para mim, o Evangelho sempre foi para o outro. Hoje a gente vê uma sociedade doente, onde pessoas estão passando necessidade lá no Rio Grande do Sul e outros irmãos estão se beneficiando da dor do outro. O mundo está de cabeça para baixo, o mundo está louco. Se eu e você não entendermos isso, a gente não está entendendo nada do que é Evangelho. O mundo está doente. Quando as pessoas enxergam uma pessoa com dificuldade, ela ao invés de estender a mão e ajudar, na verdade ela oferece um dinheiro com juros lá em cima, para acabar de matar o cara. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. As pessoas não estão preocupadas com o amor, com o sentimento pelo outro, elas estão preocupadas com o seu bem-estar e com a sua forma de viver. Hoje, quando você passa um momento difícil, ao invés de ter alguém para te estender a mão, para te ajudar, tem sempre alguém para poder acabar de te matar. Sim ou não? Claro que é assim. Você vai no banco, o banco não está disposto a te ajudar, o banco está disposto a acabar de te enfiar no laço do passarinheiro. O banco quer te empurrar tudo o que você precisa para que você fique completamente envolto, assim como Lázaro. E quem está envolto não consegue se mexer. Mas eu vim nessa noite trazer uma palavra para você dizendo que os mortos também ouvem. Você só precisa ouvir a voz de Deus, porque quando você ouve a voz de Deus, você toma as decisões acertadas na sua vida. Eu tenho dito nesta casa: casamento não é para suprir necessidade, casamento é para cumprir propósito. Casamento nunca foi para eu sentir alguma coisa. Ah, pastor, eu não estou sentindo. Mas aonde que na tua Bíblia está escrito que é para você sentir? Porque na minha Bíblia está escrito que Jesus não sentiu vontade de ir para a cruz. Quer que eu te prove isso?
Getsemane, ele estava orando, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não estava sentindo vontade de ir para a cruz, mas ele disse que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua, porque eu não estou aqui para poder saciar a minha necessidade, é o que Jesus estava falando, eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Aí o pai diz assim: filho, por mais que eu quisesse, é necessário, porque você precisa morrer para que outros possam viver. Lucas capítulo 16 diz que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida, irá ganhá-la. Perder a vida não é deixar de viver nesta terra. Perder a vida é você enterrar o teu eu, para que o eu de Cristo possa viver em você. Perder a sua vida é você ter o ouvido aguçado para entender aquilo que o Espírito fala. Porque quando você vai para o livro de Apocalipse, a Bíblia diz: e o Espírito falou à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Nós precisamos ouvir aquilo que o Espírito está bradando nesses dias. O mundo está louco. Se nós olharmos para a economia, está de cabeça para baixo. Eu não quero ficar falando aqui de política, mas agora mais do que nunca, por causa desse sofrimento, agora a gente vai voltar a ver aquilo que a gente via no passado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei você, eu não estou nem aí para a economia, porque eu não me movo através da economia, eu me movo através daquilo que o céu determina para a minha vida. Não é a economia que vai dizer para mim e para você aonde nós vamos chegar, mas é aquele que apontou. Você leu comigo no versículo 2, o que criou o mundo junto com o Pai. Ele tem poder para criar o mundo, ele tem poder para transformar. Ele chegou numa sepultura e estava um homem morto há 4 dias. Um homem que aos olhos humanos já tinha ido a óbito. Mas quando ele entra lá e fala assim: ei, Lázaro, vem para fora. E o morto ouve a sua voz. Ele, quando chega em Betânia, a Bíblia diz que quando ele vê Maria chorando, quando ele vê os discípulos chorando, a Bíblia diz que ele chora. Ele não chorou com a morte de Lázaro, ele chorou com o choro das pessoas. Lê com calma na tua casa. Jesus, ele não chora por causa do acontecimento na tua vida, mas Jesus chora por causa da aflição do teu coração. Quando ele te vê sofrendo, ele chora junto contigo, mas ele não pode mudar aquilo que ele determinou na tua vida, porque se ele mudar, ele está ensinando você de forma errada, e ele nunca vai contra aquilo que o Pai determinou para que ele faça na terra. Você ainda está comigo aí? Por mais que doa no seu coração, ele chorou, mas era necessário que Lázaro morresse. Mas é interessante que o mesmo Lázaro que ressuscita, depois de um tempo acabou morrendo. E eu pergunto para você, por que ele trouxe Lázaro de volta à vida e depois de um tempo Lázaro morreu de novo? Porque era necessário, porque ele disse, você leu comigo: Pai, eu sei que tu me ouves, e é necessário que eles saibam que tu me ouves. Eu e você precisamos acreditar, igreja, que o propósito que Deus tem na minha e na tua vida é muito maior do que nós imaginamos. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus aqui nessa noite? Levanta a mão. Glória a Deus. Mas eu quero te dar mais uma notícia que já falei muitas vezes aqui. A minha Bíblia, igual a tua, diz que aquele que ama a Deus não é aquele que abre os seus lábios e diz que ama. Aquele que ama a Deus é aquele que guarda e obedece os seus mandamentos. Esse sim é o que ama o Senhor, e esse será amado pelo Pai, e o próprio Jesus se manifestará a ele. Por isso o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma atitude. Por isso que quando você vai para João capítulo 3, versículo 16, diz que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não disse que amava, mas ele teve uma atitude mostrando um verdadeiro amor. Quando ele está na cruz, ele chama Deus de Pai o tempo todo. A única vez que Jesus chama Deus de Deus é no momento em que ele está na cruz, em que todo o pecado da humanidade vem sobre ele. A ira de Deus se apoderou do Pai e veio sobre o Filho.
Então foi o único momento de separação. Por isso o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos tapados para ouvir o nosso clamor, mas as nossas transgressões, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que a Bíblia está nos ensinando? Que quando Jesus está na cruz, o pecado da humanidade toda veio sobre ele, e por causa do pecado, aquilo separou o Filho do Pai, e foi o único momento que ele diz: Deus meu, Deus meu. Ele não chama de Pai. Eu e você temos um Pai. Todas as religiões levam a Deus, e a verdade é o Deus deles, mas só eu e você temos um Pai. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho. João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Jesus, ele é o único verdadeiro caminho. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito. A Bíblia diz que ele era o unigênito do Pai, que se transformou no primogênito. Ele é o primeiro filho que ensina eu e você o caminho que nós devemos seguir. Se nós queremos de verdade viver a eternidade e usufruir o melhor dessa terra, não tem muito mistério, é só copiar o irmão mais velho. Você está comigo aí? Por isso o evangelho não é evangelho de palavras, é evangelho de atitude. Por isso que eu tenho dito nesta casa, você tem que conhecer as Escrituras, mas as Escrituras não podem ser somente aquilo que você conhece. Muito mais do que conhecer, o livro de Tiago diz que existe o ouvinte negligente, que conhece muito a Bíblia, mas não faz nada. E existe o operoso praticante, aquele que pratica aquilo que ouve na palavra. Esse de fato vai alcançar a plenitude daquilo que Cristo tem para a sua vida. Os mortos ouvem. Nós precisamos morrer para o mundo. Quando a gente recebe uma notícia, como eu disse para vocês, é uma notícia que no primeiro momento dá um baque, porque todos nós temos sentimentos. E é interessante que a Bíblia diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta exata vem dos lábios do Senhor. Aos olhos humanos, eu preparei tudo de uma forma perfeita, estava tudo encaixadinho, tudo ia dar certo. E agora vem o Senhor, entenda bem, Ele não fez, mas Ele permite que todo quebra-cabeça seja desmontado, para que Ele possa fazer com que o projeto dEle se cumpra na nossa vida. Porque se a gente faz o projeto e o projeto acontece da nossa forma, a glória não é dEle, a glória é nossa. Mas Ele não divide a glória com ninguém. Então Ele precisa pegar o quebra-cabeça, desmontar o quebra-cabeça todo e dizer o seguinte: filho, não é dessa forma, é dessa forma aqui. Talvez você possa estar vivendo algo na tua vida que você possa estar não encontrando uma saída para aquilo que você está querendo encontrar. Mas eu quero nessa noite trazer uma palavra para você. Eu não sei o que você está vivendo. Cada um de vocês tem um problema diferente do meu. Mas eu quero, em nome de Jesus, com autoridade dada por Deus, eu quero te dizer que o problema que você tem não é maior do que o Deus a qual você serve. O problema que você tem, ele não é para te destruir. Ele é simplesmente para trabalhar no teu caráter e mostrar quem é o Senhor na sua vida. Eu amo o Senhor. Quando a gente viaja, para a gente é muito difícil, porque a gente tem 3 filhos, mas a gente tem um de 6 aninhos. Hoje nós chegamos, encontramos com ele, fomos almoçar com ele, ele não parava de chorar. Papai, eu estava com muita saudade, mamãe estava com muita saudade. Quando a gente saiu de casa, a gente sai de casa com o coração partido, porque a gente vai para uma missão, mas a gente deixa os nossos filhos em casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe algo que, por mais que eu ame os meus filhos, existe... A obra de Deus não é mais importante que os meus filhos, não. Mas existe uma grande obra a ser feita nesta terra. E se nós não entendermos aquilo que Cristo tem para nós, nós nunca iremos chegar ao lugar onde Ele tem. E para que nós possamos chegar ao lugar onde Ele tem para nós, muitas vezes teremos que abrir mão de muitas coisas na nossa vida. Você não sabe como é difícil para mim sair e deixar meu filho em casa. Você não tem ideia como é difícil para mim. Como é difícil para minha esposa. Mas é necessário para a gente conseguir chegar no lugar onde Deus tem. E o lugar onde Deus tem não é para que a gente seja exaltado por alguém. Eu posso dizer isso para você com toda a tranquilidade do mundo, porque você pode até não acreditar em mim, mas Ele conhece o meu coração.
Eu quando vou para um lugar desse, eu não vou para que as pessoas vejam aquilo que eu prego. Eu vou para esse lugar para poder carregar aquilo que está dentro de mim e compartilhar com as pessoas, de fato, quem é o Cristo a qual eu creio. A minha esposa falou uma coisa interessante: Léo, você já percebeu que a gente não vai num lugar para pregar, a gente vai para compartilhar aquilo que a gente carrega? Eu falei, é verdade. A gente vai compartilhar aquilo que Deus está fazendo, porque eu só posso falar do que Deus está fazendo se Ele estiver fazendo em mim, para que depois Ele faça através de mim. Mas nós queremos ser instrumentos de Deus, sem antes permitir que Deus faça em nós. Os mortos ouvem. Precisamos morrer para muitas coisas, para que Cristo possa nascer em nós todos os dias. Por isso a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias da tua vida você precisa morrer. Não é só um dia, todos os dias morrer, para que as misericórdias dele se renovem a cada dia. Basta o seu dia, o seu próprio mal. O dia não pode definir quem você é. Os problemas que você está enfrentando não podem determinar aonde você vai chegar. Eu sei quem é o meu Redentor. Jó, certa vez ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e no tempo exato ele se levantará. Coloca para mim, Jó 19:25. Eu creio firmemente nessa palavra, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre. Ele vive, Ele está vivo e no nosso meio. Ele está ciente de todas as coisas que estão acontecendo. Ele nunca perdeu o controle de nada. Tudo que está acontecendo na face da terra, Ele não perdeu o controle de nada. Talvez alguns perguntem, mas se Ele tem o controle de tudo, por que aconteceu aquele desastre lá no Rio Grande do Sul? Porque o problema não está com Ele, mas o problema está com aqueles que não entenderam quem Ele é. Ele nunca perdeu o controle. Antigamente, Ele falava através dos profetas, muitas vezes e de várias formas aos pais, através dos profetas. Mas nos últimos dias, Ele falaria através do Filho. E Ele tem falado comigo e contigo todos os dias. Só não ouve aqueles que não querem ouvir. Só não ouvem aqueles que não têm tempo de ouvir. Pastor, mas como é que eu faço? Eu não ouço Deus. Mas não vai ouvir nunca, porque você não tem tempo de qualidade para Ele. Você consegue trabalhar, você consegue fazer todos os afazeres do dia a dia, mas você não consegue ter um tempo de comunhão com Ele, e rasgar o teu coração e falar assim: fala comigo. Quando aquele homem me pegou lá em Porto Seguro e ele começou a falar ao meu espírito, eu senti claramente que não era ele, mas era o Senhor falando comigo. Porque por mais que eu seja um pastor, eu estava com o coração aflito, triste por tudo que havia acontecido. E o Senhor conhece todas as coisas, e eu fico imaginando Ele do mais alto do céu dizendo: não, o meu filho não pode viver dessa forma, eu preciso falar com ele. E Ele libera uma palavra, e eu agarrei aquela palavra, eu puxei para mim, eu falei: Senhor, eu tomo posse, e eu vou viver essas promessas na minha vida. Não é uma notícia que vai destruir aquilo que você começou. Não é uma notícia que vai fazer com que os teus planos caiam por terra. Eu creio firmemente que o Senhor começou a boa obra, e Ele é fiel para terminar. Ele não abandona os seus. Deixa eu te dizer mais uma coisa, e aqui eu encerro. O sofrimento que você está passando, pode ter certeza que mais do que você, quem sofre com isso mais do que você é Ele. A Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: pode até uma mãe que está amamentando uma criança se esquecer dela, mas eu jamais me esquecerei de ti. Você sabe o que é isso? Você consegue imaginar uma mãe dando mamar para um filho, um bebezinho, se esquecer dele? Não tem possibilidade. Mas ele chega ao ponto de dizer assim: por mais que de repente aconteça, é difícil, mas por mais que aconteça, que ela se esqueça desse filho, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte: ó, se você estiver no mais profundo abismo, saiba que eu estou contigo lá nesse lugar. Se você estiver no lugar mais alto, eu estou contigo. Aonde você estiver, eu estarei contigo, porque eu sou um contigo, e eu falo contigo todos os dias. Só que muitas vezes você não me ouve. Os mortos ouvem.
A minha oração essa noite é que você morra para esse mundo medíocre que a gente vive. Que você morra para esse mundo que não tem nada para nos oferecer. Que você morra para coisas tão fúteis que não traz esperança. O desejo do meu coração é que você morra para as coisas desse mundo, para que o Senhor possa falar o teu coração. A Bíblia diz que Ele nos levará para o deserto para falar o nosso coração. Oséias se casou com uma prostituta. Os estudiosos chegam ao ponto de dizer que o primeiro filho, Jezreel, era filho de Oséias, mas os outros 2 filhos não eram filhos dele, Lo-Ruame e Lo-Ami. Eram filhos de prostituição. Gomer volta para o prostíbulo para se prostituir novamente. Deus fala com Oséias: Oséias, vai lá, compra ela e ama ela mais do que a primeira vez. Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. Se você ama Deus de verdade, viva intensamente aquilo que Ele tem para você. Os problemas que você está enfrentando não vão te matar. Ele quer te tirar desse lugar, desse cativeiro. Mas antes de tirar desse cativeiro, Ele quer tratar o teu coração. Cada dia que passa eu sou mais apaixonado por Jesus. Interessante que eu voltei da China e aparentemente parece que o mundo desabou sobre a minha cabeça. Eu recebi 2 notícias assim que mexeram muito comigo. Duas notícias que meio que abalaram a minha estrutura. Mas eu tenho entendido nesses dias que eu não posso buscar aquilo que eu desejo em outro lugar. Só Ele pode me dar aquilo que eu tenho esperança. Se Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele chega ao ponto de orar e dizer: nu eu entrei nessa terra e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha tudo para murmurar. Jó tinha tudo para desistir. A Bíblia diz que ele pegava caco de telha e ele arrancava as chagas do corpo. Jó chegou ao estágio de um homem que aparentemente aos olhos humanos era o último estágio. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. E eu creio que o Senhor trouxe pessoas nesta noite para que sortes sejam mudadas neste lugar. Eu não sei se você acredita nisso. O pastor Reinaldo me mandou um vídeo essa semana, ontem ou hoje, não me lembro. Eu já tinha visto, daquele cantor antigo Moacir Franco. E ele estava dizendo que certa vez ele estava num show, num circo, para 15 pessoas. Ele estava fazendo um show e cantando para 15 pessoas. E ele estava muito triste, ele estava a ponto de desistir de tudo. Estava chovendo muito, ele estava cantando para 15 pessoas. E quando ele acabou de cantar, completamente desanimado, sem esperança, desistindo de tudo, ele falou que de repente pela porta entra um homem alto, grande, e diz para ele assim: seu Moacir, tudo bem? Eu vim aqui perguntar para o senhor se eu posso gravar uma música sua. Aí ele falou assim: música minha? É. Aí qual a música? Aí a pessoa falou a música. Ele falou assim: pode.
Esse rapaz, ele fazia uma dupla sertaneja, Marciano, né? E mais alguém aí, enfim, isso pouco importa. Uma dupla sertaneja, acho que é sertaneja. Ele gravou essa música, eles venderam na época 2,5 milhões de disco. Eles ganharam 8 vezes disco de ouro. Ele falou que aquela noite, isso dito por ele, aquela noite a vida dele foi transformada. Ele começou a ganhar muito dinheiro, a vida dele naquela noite foi transformada. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio que Jesus pode mudar a tua vida hoje. Eu creio demais nisso. Eu creio demais nisso. Se eu não cresce, eu não estava aqui. Quem me conhece sabe. Eu jamais pregaria daquilo que eu não creio. Eu sou uma prova viva. Eu não era para estar aqui. Eu não tinha condições nenhuma de estar aqui. Mas a prova é Ele querer mudar a minha vida. E eu louvo porque eu ouvi a sua voz. A Bíblia diz: não endureçais o teu coração. Ele entrou na minha vida, Ele transformou o meu ser. E eu vim aqui essa noite trazer para o teu coração uma palavra simples: os mortos ouvem. Os mortos ouvem. Você só precisa de uma palavra, você só precisa crer. Feche seus olhos, por favor. A tua palavra diz, Senhor, Jesus, Ele entra em Betânia. Ele faz uma oração e Ele diz: Pai, eu sei que Tu me ouves. Eu sou apenas um filho, Deus, mas eu sei que Tu me ouves, Senhor. Eu tenho certeza que Tu me ouves. A minha oração essa noite é: vai de encontro a cada um dos problemas dos Teus filhos nesta noite. A Tua palavra diz que existe a multiforme sabedoria de Deus. Fala com Ele, Jesus. Eu vejo muitos irmãos meus, Pai, vivendo problemas, Pai, e eles desesperados, essa é a palavra. E eu fico comovido, Deus, porque eu não posso intervir naquilo que o Senhor está fazendo. Assim como Tu fez na vida de Lázaro, Senhor, que estava morto há 4 dias. A Tua palavra diz que Tu deu uma ordem para ele: ei, morto, levanta e vem para fora. Tu fez na vida daquele jovem, filho da viúva de Naim, Senhor. Ei, ele estava morto. Ei, morto, levanta. Tu fez na vida da filha de Jairo. Ei, morta. Ei, morta, levanta. Talvez tenha alguém aqui morto, Pai, não fisicamente, mas no espírito. A minha oração essa noite, Pai, é: eu sei que Tu me ouves. Nós não queremos Te pedir prata nem ouro. Fala com os Teus filhos, Senhor. A Tua palavra nos diz, Pai, que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Assim como Tu mandou Lázaro, como Tu mandou aquele jovem, como Tu mandou Talita Cume, Pai. Fala essa noite com cada um dos Teus filhos. Libera uma palavra, Senhor, para que essa palavra, Pai, possa entrar no coração e no espírito dos Teus filhos. Eu sei que Tu estás aqui, Jesus. Você é a única pessoa adorada nesse lugar, Jesus. Não existe outro.
Nós não estamos aqui, Pai, para cumprir o ritual, para cumprir, Pai, uma agenda. Nós estamos aqui porque nós cremos. A Tua palavra diz que nós devemos nos juntar e congregar. E aonde tem homens, 2 ou 3 reunidos, Tu se faz presente. Eu creio nessa palavra, Deus, e a Tua palavra não é mentira. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Ressuscita sonhos, Pai, que estavam enterrados. Homens, Pai, que tinham muitos sonhos. Mulheres, Deus, mas que estão vivendo momentos tão difíceis na sua vida e que enterraram os seus sonhos. A minha oração é, Deus, ressuscita esses sonhos, Deus. Faz eles olharem para o tamanho do Deus a qual eles servem e não para o problema que eles estão enfrentando, Deus. Renova a fé no coração da Tua igreja. Renova a fé no coração do Teu povo, Deus. Sacode a Tua igreja nesta noite, Deus. Ressuscita, Senhor. Glórias a Ti. Eu peço a você nessa noite, acredite, Jesus é real. Jesus não é um mito. Jesus é real. Ele não mente. Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Fica firme aí no teu propósito. Pastor, mas está difícil. Ninguém disse que seria fácil. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Estende a sua mão bem alto. Pai, eu quero Te agradecer por esta noite. Eu quero abençoar a Tua igreja. Eu quero profetizar um tempo novo sobre ela. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos levando pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito, Senhor, se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Eu abençoo a Tua igreja, Pai. Eu profetizo a melhor semana sobre a vida deles. Pai, eu declaro no nome de Jesus que portas que se encontravam fechadas serão abertas. E aquelas portas, meu Deus, que o Senhor nunca esteve, fecha em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a Tua igreja. Vá em paz, vá feliz. Que você possa viver a melhor semana da tua história. E que você em breve venha contar um testemunho daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.